Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente suas chances de promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 77, nós vamos dar continuidade em relação a técnicas que você pode utilizar para definir a meta de um KPI. No episódio 76, nós falamos sobre uma técnica estatística que eu expliquei de um modo muito didático e simples, que é a utilização dos quartis para que você possa definir aí uma meta e fugir aí da regra do dedão ou do chutômetro. Hoje, trazendo um pouco mais de técnica de uma forma utilizando dados históricos, na qual você pode, se não tiver conhecimento ainda ou se achar um pouco mais complexo a técnica do quartis, que é simples, você pode utilizar essa técnica em relação aí à utilização de dados históricos. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, que isso é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. Vamos iniciar então, que eu tenho muita novidade e coisa interessantíssima para você. Portanto, no episódio anterior, nós tínhamos falado que o KPI é uma parte de ferramentas de gestão de desempenho que você com certeza precisa utilizar dentro das ferramentas de gestão, e ela se encontra na primeira parte do ciclo de planejar do PDCA, para que você possa aí eliminar ou diminuir uma limitação significativa que a sua empresa ou a sua área tenha no momento, que aí é a remoção de uma dor, ludicamente, que nós falamos. Então, se você tem aí o conhecimento e a aplicação de boas ferramentas de gestão, uma parte delas é como definir KPI, que nós colocamos aí em 2 episódios passados, na verdade no episódio 75, no 76 nós falamos um pouco sobre como você define metas para esse KPI, 77 nós estamos falando também a segunda parte de como você pode definir aí suas metas agora a partir de dados históricos. Uma vez que você tem a KPI, que é uma das ferramentas, é uma parte de uma ferramenta de gestão importante, que é o PDCA, você pode então eliminar ou diminuir uma limitação significativa que o seu departamento, sua empresa tenha, e dessa forma você está construindo uma vantagem competitiva, não só para a sua empresa, como para a sua carreira. Uma vez que você construiu, você precisa sustentar essa vantagem competitiva. E o terceiro ponto da construção de uma carreira plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional é a exploração dessa oportunidade, que chama-se a capitalização. Eu vou explorar essa oportunidade a meu favor, no sentido de capitalizar essa vantagem e construindo outras. E uma vez que eu faço isso, a empresa sente que realmente eu faço diferença, e o modo para que ela me mantenha é o quê? Promoção, correções salariais e um plano de carreira importante para você. Então, nós falamos isso na semana passada e nós vamos dar seguimento hoje na segunda parte. Ainda no episódio 76 da semana passada, nós demos um exemplo para o indicador de entrega, ou para o tema entrega. Existem 5 grandes componentes da qualidade total. Para quem trabalha diretamente com produção, seria quais? Entrega, qualidade, custo, segurança e clima organizacional. E nós demos um exemplo relativo ao tema entrega, explorando quais são aí alguns KPIs de resultado e KPI de progresso, que tem um conceito específico que eu falo no episódio 75. Então, lembrando o que nós falamos no episódio anterior, nós trabalhamos aí desenvolvendo uma meta em relação ao KPI de produção, o KPI de resultado, produção por dia ou unidades produzidas por dia, seja ela peça, metro, quilo, o que for que seja. E nesse desdobramento nós falamos um pouco aí sobre o KPI de progresso, que é setup, que está embutido dentro da disponibilidade do OE. Então, naquele episódio anterior, nós mostramos aí o indicador de setup, como você faz para fazer o plano de coleta de dados, a análise, a utilização de quartis, bem como falamos a mesma coisa em relação ao indicador de resultado, produção por dia. Então,
importante saber e relembrar que sempre existe e deve existir uma forte correlação, positiva ou negativa, dependendo do qual é o tipo do seu indicador. Deve existir sempre uma correlação forte entre o indicador de progresso e o indicador de resultado. Uma vez que exista essa correlação e você trabalhe fortemente no KPI de progresso, com certeza o resultado no KPI final aqui de resultado vai aparecer. Então nós falamos tudo isso no episódio anterior, 76. Então nós falamos dos 5 passos para definir uma meta sem usar a regra do dedão, fazendo apenas um resumo da aula anterior. Então quais são os 5 passos, né? As metas elas precisam ser realmente smart, né? Específica, mensurável, atingível, realizável e dentro de um determinado espaço de tempo. Nós falamos sobre o segundo passo, que é a definição de um plano de coleta de dados e a sua folha de verificação, para que você possa minimizar aí os erros na coleta de dados. Então é muito importante esses 5 passos, caso você não tenha visto ainda o episódio 76. Analisar os dados coletados, a sua variação, a sua média e o estabelecimento aí da utilização dos quartis sobre a variação dos dados, para que você possa aí, em função da escolha do quartil correto, você estabelecer a meta do KPI em questão. E o 5º passo é fazer uma apresentação para a sua gerência de como você chegou naquele resultado, para que possa ter um alinhamento de meta de você com a sua chefia imediata, sua coordenação, a sua gerência imediata. Então, foram esses os 5 passos que nós comentamos, que nós ensinamos no episódio 76. Nesse episódio, então, nós vamos fazer o quê? Fazer a mesma coisa, mas a partir de dados históricos. Nós vamos estabelecer metas a partir de dados históricos. Então, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, nessa segunda parte, você vai entender como você pode definir metas a partir aí de uma outra abordagem sem ser estatísticas. Uma vez que você tem aí e queira aproveitar os seus dados históricos de um determinado item que você deseja melhorar no seu KPI. Bom, quais as vantagens e desvantagens quando nós trabalhamos com dados históricos? Bom, a primeira vantagem, né, ou falando inicialmente sobre a vantagem, é que você tem uma rapidez para estabelecer as suas metas. Você não vai necessariamente precisar fazer aí um plano de coleta de dados, para que você então, a partir do plano, comece a coletar. Você já tem aqueles dados históricos e você quer, a partir dele, estabelecer uma meta que seja razoável, que não seja um chute, para que você possa trabalhar imediatamente dentro daquele KPI importante aí para você, para a sua área e para a empresa. Qual seria a desvantagem de nós utilizarmos dados históricos, né? Trabalhar com dados históricos implica que muitas vezes eles podem não ser muito confiáveis, né? Você não sabe ao certo como esse dado foi coletado e qual é o erro embutido durante a coleta. Então, essa é a desvantagem de você trabalhar aí com uma série de dados históricos. E qual é um princípio importante para que você possa mitigar essa desvantagem, né? De uma vez que você tenha dados históricos, você não ter a certeza se eles são realmente muito confiáveis. Qual é o princípio que existe dentro da teoria das restrições que pode mitigar aí essa necessidade de precisão de dados, né? Existe uma crença dentro da teoria das restrições que eu sempre abordo aqui no canal, que fala o seguinte, né? É preferível estar aproximadamente certo do que estar precisamente errado. Então, o que seria essa crença, né? O que o Goldratt, quando fez esse princípio, ele quis dizer? Na verdade, ele disse o seguinte, né? Se escolhermos os poucos KPIs, né, os poucos indicadores que são corretos e que tragam grande ganho para o negócio, para a área, para o departamento, a precisão dos dados não é tão importante, mas sim o comportamento que nós vamos ter sobre esses dados. Então, um KPI nada mais é do que uma maneira
de medir o desempenho de um item que seja importante na indústria ou na produção, para que eu possa me comportar em função da variação desse dado mais perto ou mais longe da meta. Então, se tem um indicador, ele está alinhado com a minha direção, eu com certeza vou ser medido através desse indicador. Se eu vou ser medido através desse indicador, desse KPI que seja importante para a empresa e para a chefia imediata, com certeza eu vou tomar as minhas ações para que esse KPI seja atingido a sua meta. Então ele deve mexer muito mais com o comportamento que faz as pessoas se movimentarem em direção à meta do que propriamente aquela precisão dos dados. E quando você tem muita precisão de um dado em cima de um indicador, em cima de um KPI que não é tão importante, isso é realmente muito mais maléfico. Você ter realmente um excesso de precisão no indicador que não alavanca tanto o resultado, no indicador que não vai fazer muita diferença em relação ao resultado. Então, tá aí a explicação em relação a não ter tanta dificuldade, não ter tanto problema você ter aí alguns dados aí de maneira histórica não muito precisos, porque a verdade, a importância maior do indicador é fazer com que nós nos comportemos de maneira diferente como que vínhamos nos comportando, para que aquela meta realmente seja atingida. E não tanto a precisão dos dados não tem muito benefício nesse sentido. É sempre bom ter um dado que seja real, mas alguns poucos erros não é tão importante. E mais importante do que isso, então, é o comportamento. Bom, vamos então começar falar sobre o vídeo, sobre aí as 4 etapas para definir uma meta a partir de dados históricos. Então, vamos começar então pela primeira etapa. Pessoal, a primeira etapa para definir a meta de um KPI a partir de dados históricos é o seguinte, né? A partir de um histórico de pelo menos 12 meses, né, que é desejável, pelo menos 12 dados, determine o valor médio da situação atual. Esse ponto representará a condição de partida ou baseline. Então é esse ponto aqui, né? Vamos dar o seguinte exemplo nesse indicador. O exemplo aqui é, por exemplo, o tempo para completar uma tarefa. Esse tipo de indicador, quanto menor o tempo para completar uma tarefa, melhor. Pode ser que tenha outros indicadores de quanto maior, melhor. Então você vai aplicar esses 4 passos em função do seu tipo de indicador, do seu tipo de KPI. Então vamos lá. A partir aí de uma média de 12 dados, você vai definir aonde você realmente está, ou seja, a sua situação atual. Então essa aí é a primeira etapa para que você possa definir aí uma meta de um KPI a partir de dados históricos. Bom, qual é a segunda etapa, então? A segunda etapa para definir a meta de um KPI a partir de dados históricos é fazer o seguinte, né? Estabeleça um valor de referência, ou seja, a melhor situação possível em processos similares. Chame esse ponto de benchmark. Então, está aqui o baseline e agora, em função da pesquisa que você fez em processos similares ao qual você deseja melhorar, pode ser dentro da sua empresa ou fora da empresa, qual é o valor realmente referência, aquele melhor dos mundos, né? Aquele indicador dentro daquele processo similar ao seu, mas que tem uma performance muito melhor em relação à sua, que você possa chamar aí de benchmark. Então, inicialmente nós tínhamos, então, voltando um pouquinho, nós tínhamos o baseline, a partir da média dos últimos 12 meses. Então, esse é o meu referencial, é o meu ponto base, que a gente chama de baseline. E o segundo passo, então, é você realmente determinar aí qual é o benchmark. Então, você tem aí, a partir da segunda etapa, dois pontos, né? O seu baseline e o seu melhor ponto referencial, que é o benchmark. Vamos então para a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa, pessoal? Determine a meta pensando em uma melhoria de 30% a 70%, partindo da situação atual em relação ao benchmark. Então,
está aqui a minha referência, o meu baseline, que é a média dos últimos 12 meses, e está aqui o meu benchmark, o meu ponto benchmark. Então eu vou estabelecer uma melhoria em direção ao benchmarking de 30% a 70%, que seria basicamente essas duas metas, né? Dentro de um tempo aproximadamente entre 3 e 6 meses. Então, o meu ponto de meta realista seria entre esses dois pontos verdes. Então, realmente eu estou agora do benchmarking, eu quero fazer uma melhoria entre 30% e 70%. Então, está aqui aonde eu preciso chegar, né? Entre esses dois pontos, ou um ou outro, ok? Então, está aqui uma melhoria de 30% a 70%, partindo da situação atual, em direção ao benchmark, e ela deve ser possível de atingir num prazo de 3 a 6 meses, né? Se a meta ainda for impossível, se de 30% a 70% for algo impossível, é necessário fazer uma de duas coisas, ou reduzir o tamanho da melhoria, em termos de porcentagem, ou reduzir a abrangência do projeto, ou seja, reduzir o escopo do projeto, deixar ele mais específico e não deixar tão aberto para que realmente o tempo seja reduzido. Tá aqui então, pessoal, a terceira etapa para definir a meta a partir de um KPI. A meta de um KPI é a partir de dados históricos. Quarta etapa é o seguinte: evitar metas muito passivas. Então, está aqui uma meta muito passiva, ou seja, pequena melhoria em um prazo muito longo. Então, perceba aqui no eixo Y que a redução do baseline em relação ao benchmarking, ela tem realmente um espaço de redução muito pequeno, por volta aqui aproximadamente 10%. Então, acaba sendo algo muito pequeno e num prazo bem superior a 6 meses. Então, é o que a gente chama de meta muito passiva. Por quê? Porque esse tipo de meta ele não motiva as pessoas a se desafiar ou evitar metas muito agressivas. Então, qual que é a meta muito agressiva? Então, está aqui um valor bem agressivo, muitas vezes bem superior a 30% a 70%, e num espaço de tempo, se a gente for verificar aqui no eixo X, antes de 6 meses, né? Então, passa a ser algo muito trabalhoso de ser atingido e num passo de tempo muito pequeno. Faz com que metas não realistas acabam com qualquer time. Então, realmente, na quarta etapa, o objetivo principal é fugir aí de metas demasiadamente passivas ou muito agressivas. Seria a quarta etapa desse tipo de definição de meta a partir de dados históricos. Bom, uma vez que nós definimos as 4 etapas, como que você pode apresentar isso mostrando aí o progresso para sua chefia imediata? Então, se um KPI é importante e ele vai fazer uma grande diferença, você já alinhou aí com a sua chefia imediata, qual é esse KPI e qual é a meta estabelecida? E como que você pode então apresentar à sua chefia imediata esse progresso? O jeito mais recomendável é você aplicar aí o método de gestão de elevação aí de padrões de melhoria, que é o ciclo PDCA. Então, vamos dar exemplo aqui num indicador de resultado, na qual é a primeira prioridade, aqui exemplificando, onde é um indicador de peças por empregado por mês. Qual é a diferença de um indicador de produtividade e um indicador de produção? O indicador de produção, ele não divide pelo recurso que você tem, então é uma quantidade estanque. Então a minha meta é produzir 1.000 peças, é 2.000 peças, é 3.000 peças, é 10.000, são 10.000 peças. E a produtividade é diferente da produção quando você divide pelo recurso existente. Então, no caso aqui, seria o que? Para mim, é um indicador de resultado, produtividade, peças por empregado por mês. Então, digamos que nós tenhamos esse tipo de indicador de resultado. Quando eu coloco o ciclo PDCA, fica alguma coisa desse tipo. Eu tenho, então, um baseline de referência. Aqui, na verdade, está 118
por 1.180%, mas na verdade são 118, tem um errinho. Então, no ano anterior costumava-se fazer 118 peças por empregado por mês. A meta é 130, essa linha verde, e aqui mês a mês você pode ir entendendo a variabilidade e se existe uma tendência indo na direção da meta. Tá? Aqui embaixo você pode entender qual é o problema que está atrapalhando esse tipo de indicador, qual é a causa raiz, qual é a ação, qual é o responsável, qual é o prazo e a evolução de cada uma dessas atividades. Então, dentro de um indicador como esse, eu tenho todo o ciclo PDCA. Eu tenho a meta, eu tenho uma análise crítica em relação a qual é o problema, qual é a causa desse problema, quais são as contramedidas, quem é o responsável, quem é o prazo. Então, eu tenho o planejamento e, em função da execução, eu vou acompanhando o DO, vou checando para saber se a minha tendência mês a mês, que são essas barrinhas azuis, elas estão caminhando na direção da meta ou se afastando, e eu posso tomar algumas ações caso elas estejam bem, que é a parte de padronização da minha ação corretiva para que ela não escape mais, ou tomar novas ações caso não exista uma tendência em direção à meta. Então, está aqui um exemplo simples que você pode, numa frequência quinzenal ou mensal, fazer a apresentação para a sua chefia em relação àquele KPI que você acabou de determinar e alinhar com ele. Então, está aqui como você pode apresentar isso aí à sua chefia imediata. Bom, aqui é o KPI de progresso para a prioridade 1, que é produtividade. Nós falamos aqui em relação ao indicador de resultado, que são peças por empregado por mês. Aqui é um indicador de progresso, aquele que impulsiona o indicador de resultado. E aqui nós estamos falando sobre o OE. Então, nós, inclusive, no plano anterior, verificamos problemas de disponibilidade, de performance. Então, aqui eu posso estar endereçando para os problemas de disponibilidade de equipamento a causa raiz, por exemplo, nesse caso, tempo alto de setup, paradas por manutenção no equipamento, paradas em horários de refeição e troca de turno. E aí eu posso tomar algumas ações. Setup, reduzir o setup em 30%. Em relação à manutenção de equipamento, implementar TPM na operação restrição dessa linha, na operação gargalo. Paradas em horário de refeição e troca de turno, montar um esquema para fazer revezamento na operação gargalo nas refeições e durante a troca de turno. Tem aqui os responsáveis, o prazo, a evolução da execução da implementação, e aí eu posso acompanhar. Eu tenho aqui meu baseline em relação ao OE, 66%, a minha meta aqui por volta de 74%, a linha verde, e aí eu posso analisar mês a mês a tendência de aumento, estabilidade ou de queda em função das ações que eu estou tomando. Lembrando que o indicador de OE, que é o indicador de progresso, é aquele que tem uma correlação direta com os indicadores de resultado de produtividade, peças por hora homem. Então está aqui um exemplo que você também pode mostrar. Eu dei um exemplo de um indicador de progresso e um indicador de resultado para que você conste aí no relatório mensal ou quinzenal para a sua chefia imediata. Então, como fica então o seu resumo final nesse relatório gerencial, mostrando todo o ciclo PDCA? Você, para a prioridade número 1, por exemplo, produtividade, você vai apresentar aqui o seu indicador de resultado e de progresso, então lado a lado. Aqui em relação à prioridade número 2, por exemplo, qualidade, você pode estar aí com um KPI de resultado, um outro KPI de progresso, apresentamos isso claramente lá no episódio 75, e alguns comentários gerais em relação a algum tipo de observação que você queira colocar fora aí as tuas principais prioridades. Então, está aqui um exemplo de como você pode apresentar o progresso desses KPIs, utilizando aí uma ferramenta muito interessante de gestão, que é o que? O ciclo PDCA. Bom, dessa forma, nós concluímos em duas partes aí a
utilização aí de metas, a definição de metas e também como você define KPIs. Lembrando, o episódio 75 nós falamos como definir aí KPIs, né, indicadores aí de resultado e progresso. No episódio 76 e 77 nós falamos como estabelecer metas desses KPI. A primeira parte, no episódio 76, nós falamos da técnica utilizando os quartis, que é uma técnica estatística, sem problema, sem complexidade. Falamos um pouco também agora da meta utilizando dados históricos. Então, hoje você com certeza que assistiu aí os episódios 75, 76 e 77, você pode com certeza dominar KPIs, que é uma ferramenta importante na gestão para medir desempenho, e com isso você pode aí estar trabalhando para eliminar ou diminuir uma limitação significativa na sua empresa, no seu processo, na sua área, construir a sua vantagem competitiva, sustentar, então capitalizar em forma aí de promoção e crescimento profissional, porque só dessa forma você tem uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento contínuo. Pessoal, mais um vídeo concluído para você. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aí os seus comentários, compartilhe com os seus colegas, pode enviar sua sugestão das principais dificuldades que você tem para que a gente possa colaborar com você, criando mais conteúdos, e não esqueça de se inscrever no canal para que você receba aí, uma vez que você acione o sininho, receba as nossas notificações de quando um vídeo novo ficar disponível. Muito obrigado e até o próximo episódio.